Fala galera, Maurício Rocha aqui, mais um episódio do nosso Discipulado da Semana. Bem, esse discipulado, esse episódio é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer por aqui. Tivemos a oportunidade de compartilhar alguns conselhos com líderes essa semana. A gente percebeu que era algo relevante e decidimos compartilhar com você também conselhos dos quais eu gostaria de ter ouvido quando comecei a minha liderança de jovens. Você já sabe, curte, comenta e compartilha. Vamos lá! Primeiro conselho que eu quero compartilhar com você é: casamento define o sucesso do seu ministério. Você precisa fazer uma boa escolha para ter sucesso no seu ministério. Sabe, eu diria para mim mesmo, olha, você casou certo, então vai dar certo. Queridos, não tem como você liderar uma rede se a tua esposa ou se o teu esposo não estiver engajado com você nesse projeto. Não vai para frente, não tem como ser bem sucedido se você não tiver uma boa decisão. Eu conversava um tempo atrás, um líder me mandou um DM perguntando qual é o primeiro conselho que você daria para mim como líder de rede. Falar, olha, escolha um bom casamento. Tenha muito cuidado com o que você vai escolher para ser a sua esposa, porque não existe um ministério saci para liderar jovem. Você precisa ter as duas pernas funcionando dentro do processo da rede. Sabe, quando eu estou fazendo algo, minha esposa está cuidando de outra e assim a rede se torna orgânica. Ela tem a representação da voz do homem, mas também tem aquela inteligência, aquela habilidade que a mulher traz e a identidade que as mulheres se veem representadas também dentro do contexto de rede de jovens. Se você, então, ainda não é casado, ore, busque direcionamento de Deus, porque Deus não te deixa enganado. Se você está se relacionando aí, provavelmente você já viu alguma coisa, algum indício, e o primeiro deles que eu diria para você é o quê? Olha, se essa pessoa te aproxima do teu propósito, segue firme nessa linha. Se não, é um alerta para você. Tempo atrás, um grande homem de Deus ministrando uma palavra, numa conferência, eu não sei o contexto da palavra, mas lembro do conselho de dizer, olha, grandes ministérios estão comprometidos por casamentos errados. Então, cuidado com o casamento. A sua aliança vai definir a potência do seu ministério, do seu chamado. Se você já é casado, e aí, o que eu faço, pastor? Traga a tua esposa para comprar essa ideia junto com você ou seu esposo. Não tem como você avançar se você não primeiro para tudo e dizer assim, olha, eu preciso fazer ela, eu preciso fazer ele comprar a ideia de que é isso que Deus tem para nós e depois vocês vão ter muito mais agilidade para desenvolver esse trabalho com a juventude. Principalmente porque, deixa eu te falar uma coisa, você que é solteiro e está liderando o jovem, você tem que ter muito cuidado, porque é uma área onde você vai ser muito contra-atacado. Eu, particularmente, não acredito, não estou condenando, mas também tenho as minhas ressalvas. Liderança de jovem tem que ser casal. Tem que ser casal. Por quê? Porque é muito contra-ataque. Você só de estar no altar, você já tem visibilidade. E é um ambiente onde você vai ser muito tentado. Então você tem que ter uma companheira, você tem que ter um companheiro do teu lado para te guardar ministerialmente. Então eu diria, se você é solteiro, cuide para que você case e dê continuidade a isso que Deus colocou no seu coração, guardado pela aliança. É muito importante isso. Primeira coisa, primeiro conselho que eu te dou é a sua aliança tem que fazer parte desse ministério chamado Rede de Jovens. Segundo, sucesso é intencional, ou fruto de intencionalidade. Não existe sucesso como virose.
Você não vai acordar com a ideia mirabolante e isso vai revolucionar a sua rede. Não, é uma construção, é disciplina de liderança. O John Maxwell fala que verdadeiros campeões são reconhecidos no ringue, eles não são feitos no ringue. O ringue ele reconhece, e aí eu vou fazer uma releitura disso, né? O sucesso da sua rede é apenas um reconhecimento daquilo que você construiu durante a semana ou durante esse tempo que você tem se dedicado à sua liderança. Agora, preste bastante atenção nisso, por quê? Porque não é só uma unção que vai fazer de você diferente. Eu sou um pastor de jovens, agora vai dar tudo certo. Não, não é assim. Não é assim. Você precisa entender que existem muitas coisas para atrair ou para seduzir esse jovem no final de semana, para ele não ir para a rede. Sabe, quando eu assumi a rede, nós não tínhamos uma estrutura de música, nós não tínhamos uma equipe de louvor bem feita, e talvez você está aí, puxa, mas eu acho que o sucesso da minha rede vai acontecer quando eu tiver uma boa equipe de louvor, uma boa equipe de marketing, uma boa equipe. Tudo isso é importante, mas isso não é o mais importante. Então, nós não tínhamos uma equipe, eu tocava bateria, cantava e tinha um guitarrista comigo que sabia umas 2 músicas tocar. E era isso que a gente fazia. A gente tocava 2 músicas e íamos para a palavra. Nós não tínhamos uma estrutura de arte orgânica bem estruturada na igreja, não tinha teatro, dança, não era sempre. E aí, compreender, como segurar? Porque aqui, Goiásão, irmão, barzinho funcionando, rolando todo final de semana. Música sertaneja, basicamente o nascedouro da música sertaneja. Então, todo canto que tem alguém aí, até no semáforo tem alguém com a viola e cantando, um violão e cantando. O que nós vamos oferecer para a juventude que vai atrair a atenção delas? Nós vamos dar o que o mundo não pode dar. Música boa o mundo tem? Tem. Melhor do que a sua. Teatro, o mundo... Como tem? Dança tem? E muita. O que o mundo não tem? Palavra de vida. Se você é líder de rede, presta atenção. Você precisa se esmerar na palavra. Paulo dá um conselho desse a Timóteo, dizendo, olha, a pessoa que deseja isso, ele tem que ser exímio na palavra, ele tem que dominar a palavra. Por quê? Porque é a palavra que transforma. A música ela vai impactar a vida do jovem, vai ser muito legal. A gente tem hoje uma equipe, graças a Deus, bem melhor do que éramos, né? Uma equipe que a gente está em formação, mas é uma equipe já boa, uma equipe que tem avançado muito. Mas presta atenção, tem muita música boa aí lá fora. Não pense que você vai ter sucesso na tua rede porque você pintou a parede de preto, porque você colocou uma iluminaçãozinha, ou porque você pegou um monte de cara que sabe tocar e vai colocar no altar e agora vai virar. Não, não é isso que segura. Você precisa se esmerar na palavra. Você precisa buscar a palavra de vida, sabe por quê? Porque é palavra que transforma a realidade das pessoas. Então ela vai sair dali impactada, falou, puxa, Deus falou comigo. Isso aqui o mundo não tem. Palavra. E aí você, como líder, quantas vezes você não se preparou para a palavra que você ia ministrar? E eu vou te contar mais. A tua juventude sabe quando você prepara. Você pode achar que não, mas eles sabem. Uma palavra ruim, ninguém quer ouvir. Faz o seguinte, coloca uma câmera na próxima rede, grava a tua palavra e depois você vai se ouvir. Tem gente que não gostaria nem de se ouvir e quer que a juventude goste do que ele está oferecendo. Não é assim. O que você tem investido na sua liderança? O que você tem investido em conhecimento? O que você tem buscado? Quais livros você tem lido? Quais referências você tem de liderança? Quais são os líderes mais relevantes na sua cidade? O que eles estão fazendo? Como que eles têm se preparado? Você imagina uma rede de sucesso com o líder fraco? Com o líder ignorante? Com o líder que não busca conhecimento? Sucesso
é fruto de planejamento. E a primeira coisa bem-sucedida que temos que ter é um líder bem-sucedido, é um líder preparado, pronto, que esmere bem a palavra, que busca conhecimento e conexões que vão fazê-lo crescer. Terceiro, você só irá longe se honrar aqueles que vieram antes de você. Às vezes a gente encontra líderes que começam a ter êxito, que começam a ter sucesso e acham que são melhores do que todo mundo. Deus não aprova esse tipo de liderança. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Pelo contrário, Deus abate. Você precisa reconhecer as pessoas que vieram antes de você. O seu pastor, você não pode imaginar que vai construir uma igreja dentro de outra igreja. Se você não for um aliado do seu líder, do seu pastor, do seu apóstolo, não vai dar certo. Deus não vai aprovar isso. Nós precisamos reconhecer até o que Isaac Newton diz. Nós só podemos ver mais longe porque viemos no ombro dos gigantes. Teve pessoas que ralou pra caramba para chegar até aqui. Para que você pudesse hoje ter a oportunidade de construir algo sobre aquilo que eles já construíram, sobre aquilo que eles fundamentaram. Nossa liderança não é uma nova invenção da roda, não. Nós estamos dando continuidade àquilo que outros já fizeram. E depois que a gente sair daqui, outros vão dar continuidade àquilo que a gente construiu também. Aquilo que a gente contribuiu. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E eu acredito que esse tempo que a gente teve à frente da rede de jovens, ou ainda está na frente da rede de jovens, é um tempo que Deus nos permitiu de participar daquilo que Ele estava fazendo aqui na nossa geografia. Nós começamos com uma realidade bem, bem pequena. Hoje nós temos uma juventude relevante. Mas por quê? Porque a gente reconhece que Deus levantou homens que pavimentaram o caminho para que a gente pudesse dar continuidade. Eu tenho uma liderança, eu tenho um apóstolo que fundamentou exatamente isso que a gente está construindo hoje. Então eu sou grato a Deus pela liderança dele e sei que os fundamentos que ele lançou foram as ferramentas que eu precisava para continuar e construir aquilo que Deus estava me dando a oportunidade. Diante dessa realidade, eu me lembro qual foi o primeiro conselho que eu ouvi do meu apóstolo quando chegou janeiro, assim, janeiro de 2013, que a gente assumiu, que a gente teve a primeira rede por fazer sobre a nossa liderança já. Eu sentado na mesa com ele, conversando, e ele disse assim: Maurício, nunca se esqueça das células. A célula é a base para uma rede de êxito. Foca na célula. Não perca o foco das células. E aqui é algo muito importante que fez muita diferença na minha liderança, e aí eu quero te chamar a atenção para isso. Poxa, nós somos uma igreja visão celular no modelo dos 12. Nós trabalhamos com uma dinâmica, com uma ferramenta poderosíssima. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns líderes e disse o que eu vou te dizer agora. Não existe ferramenta mais poderosa do que a visão celular. Não existe. Então, essas igrejas que você vê, que tem se tornado referência talvez para você, as church, as Parede Preta, tudo, essas grandes igrejas têm como fundamento o quê? Grupos pequenos, célula, GC, seja lá qual for o nome que elas dão. Toda igreja relevante trabalha com célula. O que vai te fazer relevante, o que vai fazer a sua igreja estourar, não é o culto do cabelo doido, não é o piquenique do parque, não é a rede dos anos X, não, é célula. Foca em trabalhos com célula, valorize a célula, porque rede é um resultado, um conglomerado de células. Células, 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 células e formam a rede. Então, se você quer crescer como líder de rede, se você quer crescer como rede, trabalhe com célula. Pastor,
Eu já ouvi muito isso. Poxa, mas só eu tenho célula, só eu Poxa, só eu tenho célula lá na minha igreja. Como é que eu faço? Ok. Você tem uma reunião de célula, agora chama a sua esposa e fala assim, amor, você precisa liderar uma célula. Você já vai multiplicar, vão ser 2 células. Agora, preste bastante atenção, cada célula tem o potencial de influenciar 10 pessoas. Se você tem o potencial de 2 células, você tem uma rede potencial de 20 pessoas. Essas 20 pessoas te dão margem para multiplicar. Imagina se você faz isso mais 2 vezes, mais 2 multiplicações, ou seja, 4 reuniões de célula. Em um pouco tempo você vai ter um potencial de 40 pessoas na sua rede. E assim sucessivamente. Então, quantas células você tem na sua rede? Isso vai determinar mais ou menos o que você vai ter como rede. Então, valorize a célula. Valorize o líder de célula. E você vai alcançar. Você quer ter uma rede de 1000. Você tem que ter pelo menos 100 reuniões de célula. Para você fechar a conta, para bater os 1000. Ah, eu quero ter uma rede, pastor. Meu sonho é ter uma rede com 300 pessoas. Ok, se a sua meta agora é 300, você precisa de pelo menos 30 reuniões de célula. Às vezes você está olhando para o resultado final, lá para o número que você quer chegar. Mas para você chegar nesse número ideal, você tem que passar pela célula. A base da nossa visão, a base da visão celular é célula. Tinha até uma cantiga do apóstolo Renê, né? Célula, 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 célula. E é isso, a gente não precisa reinventar nada. Volta para o fundamento que fez com que o Brasil conhecesse células, ou a visão celular. É disso que nós precisamos. Ah, eu vou fazer um evangelismo. Não tem nada de errado você fazer evangelismo. Não tem nada de errado de você fazer um projeto de impacto evangelístico. Mas se você fizer isso e não tiver onde colocar essas pessoas que se chama célula, essas pessoas não permanecem. Você tem que trabalhar com células, você tem que ter grupos de células na sua rede. Então valorize isso. Quando o meu líder disse, quando o apóstolo disse isso para mim, ele falou assim, olha, foca, valorize o líder de célula. Então, como que isso aconteceu? Nós temos, a Igreja da Visão Celular tem um fruto fiel, onde os 12 do apóstolo apresentam as suas gerações, e é uma celebração maravilhosa da geração. Mas eu fiquei na cabeça, puxa, como que a gente vai encontrar um lugar onde o líder é valorizado? Então, nós fizemos o quê? Nós lançamos a Rede 1000, que a gente nem era 1000, mas era o nosso projeto de alcançar 1000 jovens. Fizemos a Rede 1000. E na Rede 1000 é um fruto fiel das células. Nós chamamos todos os líderes de célula e dissemos, olha, nessa rede você vai vir caracterizado com a cor da sua célula, camiseta personalizada da célula, faixa, confete, você vai celebrar. Quando a gente chamar seu nome, vai ser o fruto fiel da sua célula. Vai ser o momento de você mostrar o que Deus está fazendo da sua célula e o resultado que ele tem gerado através da sua liderança. E a gente viu isso como um mecanismo e uma forma de valorização dos nossos líderes de célula. E isso fez com que aquelas pessoas que às vezes até iam para a célula, mas não queriam estar na igreja, que não sentiam aquela conexão com a igreja, viessem para a rede a primeira vez, para celebrar pela célula. E essas pessoas agora tinham uma experiência de rede. E essa experiência de rede fez com que muitos deles ficassem na rede. Criou-se uma identidade na rede. Então, se eu fosse te dar um conselho, eu daria o mesmo conselho que o meu apóstolo me deu anos atrás. Foca na célula. Para de querer inventar uma rede. Eu não tenho nada contra redes temáticas, mas isso não é o que vai fazer você crescer. Porque às vezes você faz uma rede topzera, sabe? Chama o cantor A, cantor B, faz aquele monte de coisa. Mas o que acontece na rede seguinte? Você volta para a sua realidade. É o que a gente tem visto, igrejas com conferências cheias e redes vazias. Você quer ter uma rede vazia ou você quer ter uma rede cheia?
Se você quiser ter uma rede cheia, você precisa trabalhar, concentrar sua energia nas células. Foque nas células. Para de inventar moda. O apóstolo tem até um jargão aqui. Qual que é o propósito que você está fazendo? Pergunte se tem propósito isso. Quando alguém te der uma ideia, vamos fazer tal coisa e tal, mas qual que é o propósito? O que a gente vai alcançar com isso? Então, trabalhe com o básico, mas é o básico que funciona. Célula, valorize seus líderes de célula. Valorize as células na sua rede e você vai começar a multiplicar, você vai começar a crescer. Por fim, você precisa formar uma boa equipe, porque à medida que a sua rede cresce, você precisa de uma equipe que seja grande também para acompanhar o crescimento dessa rede. Você precisa formar um time excelente. Não existe grandes projetos de uma liderança só. Você não vai conseguir ser uma rede relevante só você e sua esposa tocando. Vamos lá, se é só você, já está comprometido. Se a tua esposa entrou junto com você, glória a Deus, você já tem um meio caminho andado. Mas para você ultrapassar a barreira do limite, você precisa ter uma equipe, um time de sucesso. Um time que compra a sua ideia, que entende o seu coração e que vai trabalhar para que essa rede seja relevante. O John Maxwell diz que não tem ninguém melhor do que uma equipe. Eu acho isso incrível. E a gente descobriu isso depois de muito tempo. Quanto tempo a gente levou para poder chegar numa formatação e numa configuração de equipe para dar respaldo para o crescimento que a rede estava vivendo. Então, o seu maior desafio vai ser montar um time para essa equipe. Pastor, mas minha rede ainda é tão pequena, eu preciso? Precisa. Existe a lei do limite. As 21 irrefutáveis leis de liderança fala sobre a lei do limite. E a Bíblia relata isso em Mateus 25. A parábola dos talentos é a lei do limite. A cada um foi dado segundo a sua capacidade. Você, por melhor que seja, você tem um limite de liderança. Tem pessoas que têm o limite de 100 pessoas. Ele vai conseguir liderar 100. E passou daquilo, não vai dar certo. Não vai conseguir romper mais. Você pega o cara que tem o limite de 100 e dá 1000 pessoas para ele vai reduzir esses 1000 para 100. Agora, você pega um cara que tem a liderança de 1000 e dá 100 para ele vai alcançar 1000. Como que eu ultrapasso o limite da minha liderança, pastor? De repente eu sou 100, eu quero ser 1000. Você só vai ultrapassar se você tiver uma equipe. Porque cada pessoa na sua equipe agrega um potencial de limite a mais na sua liderança. Você precisa ter uma equipe para você ultrapassar os seus próprios limites. E é sobre essa perspectiva de formação de equipe que levou muitos anos da nossa liderança para a gente chegar nesse conceito de formação de equipe que eu quero compartilhar com você no próximo episódio. Então não perca nosso próximo episódio, como formar uma equipe de sucesso. Deus abençoe e te aguardo.